Olá, a partir de agora você acompanha o Jornal Panorama. Aqui você fica sabendo das notícias do Legislativo Capixaba. E nesta edição você vai ver: CPI da sonegação ouve procuradora do município de Linhares. Mais uma vez, diretores da Fundação Renova não comparecem à reunião. O afeto é que manda. O uso de nome afetivo para crianças e adolescentes em processo de adoção é aprovado pela Casa. No terceiro dia de trabalhos em plenário, destaque para os projetos de iniciativa parlamentar que contemplam cuidados com crianças adotivas e estudantes. A repórter Patrícia Bravin acompanhou os trabalhos em plenário e conta como foi a votação. Patrícia? Na sessão desta quarta-feira foi aprovado o projeto de autoria do deputado Gandini, que dispõe sobre o uso do nome afetivo para crianças e adolescentes que estejam sob guarda de família adotiva em cadastros escolares, de unidades de saúde, dentre outros. Como o processo judicial geralmente é bastante lento, demora anos para que o pato poder seja entregue à família que está adotando, a gente precisa, nesse período, de regularizar um nome afetivo. Muitas das vezes, essas crianças elas foram vítimas de agressões pela família anterior, e tem vários motivos, E outras vezes, simplesmente, a nova família quer dar um novo nome a essas crianças. E, nesse período, é muito importante que eles possam usar o nome afetivo nas unidades escolares, nas redes de atendimento de saúde. E isso o projeto permite. Já é lei em 5 estados do Brasil, foram leis que foram de iniciativa parlamentar também. Então isso mostra que o projeto é constitucional e já tem efetividade nesses estados. E a gente acredita que isso vai dar mais dignidade às crianças no Espírito Santo, principalmente aquelas que foram vítimas de violência. Na sessão desta quarta-feira, 6 projetos de iniciativa parlamentar começaram a tramitar. Dentre eles, 6 são de autoria do deputado Vandinho Leite. E eu destaco aqui a matéria que trata da inclusão de conteúdo pedagógico de prevenção à depressão, suicídio e automutilação na grade curricular das escolas públicas. Tem crescido muito no país todo e no Espírito Santo não é diferente. Os números são assustadores de automutilação, suicídio, ou seja, a depressão está muito presente, inclusive em crianças e adolescentes, jovens. Então fazer esse trabalho desde cedo nas escolas, na minha opinião, é algo extremamente importante para que a gente prepare ali os cidadãos para o futuro. Nós vivemos hoje numa sociedade cada vez mais competitiva, as oportunidades são cada vez menores, principalmente para aqueles que mais precisam. Uma população que tem aí diversos problemas emocionais, independente da classe social, de tal forma que eu vejo ser extremamente importante e imprescindível trabalhar a conscientização desde cedo, ou seja, na escola, para que a gente possa prevenir e diminuir os índices assustadores de suicídio no nosso país. CPI da sonegação ouviu a Procuradora-Geral de Linhares. Ela falou sobre a medida tomada para impedir que a fonte de captação de água para o município não seja contaminada com a água do Rio Doce. E, mais uma vez, diretores da Fundação Renova não vieram prestar esclarecimentos ao colegiado. Novamente amparados por habeas corpus preventivo, os diretores da Fundação Renova, reconvocados para depor, não compareceram à reunião da CPI da sonegação. O colegiado decidiu ouvi-los novamente no dia 13 de novembro. A fundação foi criada a partir de um acordo entre União, estados atingidos e a Samarco para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério da empresa em Mariana, Minas Gerais, em 2015. A lama de rejeitos contaminou a bacia do Rio Doce, que banha o norte do estado, causando prejuízos socioambientais à região. Já a Procuradora-Geral de Linhares atendeu a convocação da CPI. Nádia Lorenzoni falou sobre a necessidade da manutenção do barramento do Rio Doce para preservar a fonte de captação de água para o município. A procuradora defendeu que a ação judicial, que pede a continuidade do represamento da água contaminada, tramite na Justiça Municipal. Se aquele barramento sair, a fonte de captação de água fica a 800 metros
a fonte de captação de água para 170 mil habitantes. Por certo, a água do Rio Doce entrará no Rio Pequeno, avançará para Alagoas do Paranã, que é nossa fonte de água doce, não só do município de Linhares, mas de todo o estado, e é o estrago que será feito. Nem milhões e milhões de reais serão possíveis para resgatar aquilo. Então, hoje o município de Linhares briga com uma ação judicial que, infelizmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entendeu que a competência seria da Justiça Federal de Minas Gerais. Então, Linhares tem mais um custo de despachar, de ter audiência lá em BH. Foi uma decisão monocrática, mas o município recorreu e a gente tem chance ainda. Quem sabe foi um entendimento isolado, mas os outros desembargadores, né, entendam que a competência é aqui. O município de Linhares não está brigando pelo Rio Doce, o município de Linhares está brigando nessa ação pela proteção à fonte de captação de água do município, e por isso o STJ diz que é no local, não é no geral, que é Minas Gerais. Mas houve um entendimento que Alagoas do Paranã e o Rio Pequeno faz parte da Bacia do Doce e joga tudo para Minas Gerais. Se a gente não tomar conta do nosso espaço, Minas tem muito que tomar conta, né? Não vai dar essa atenção. Em que pese a gente está sendo bem recebido pelo magistrado, o prefeito esteve em BH semana passada, mas fica muito mais fácil o acesso à justiça para defender a nossa fonte de captação de água se a ação tramitar em Linhares. Peterson Pontes, representante do Distrito de Povoação em Linhares, entregou um documento à CPI sobre o andamento das ações da Fundação Renova, que, segundo ele, não estariam avançando. Não estão sendo cumpridos referente aos 42 programas de compensação e reparação dos danos ambientais aí causados pela empresa Samarco na bacia hidrográfica do Rio Doce. E aonde impactou o desenvolvimento do turismo local, impactou o comércio, impactou os agricultores. Então, a fundação ela não está cumprindo com a responsabilidade dela perante esses acordos firmados com as comunidades atingidas, principalmente as comunidades da Foz do Rio Doce, que são Povoação, Pontal e Regência, que são balneários que dependem desse desenvolvimento do turismo para desenvolver e alavancar as comunidades. Durante os trabalhos, o deputado Marcos Garcia foi integrado ao colegiado. Eu sou da região impactada, região de Linhares, que pega Regência, Povoação, Pontal, Uruçuquara. Então eu tenho acompanhado de perto a situação desses pescadores, propriedade de terras. A região também tem a região dos camaroeiros, os barcos de pesca. Então eu fico muito feliz por ser incluído nessa CPI. E eu quero fazer assim, juntar junto aos deputados para somar forças para que nós possamos resolver esse problema a curto prazo. O colegiado também decidiu realizar a primeira reunião do mês de novembro em Linhares, no dia 5, data que marca os 4 anos do rompimento da barragem. Vamos estar ouvindo os vereadores da região, as lideranças e também os moradores que foram os mais afetados com esse desastre ambiental que aconteceu no nosso país e que afeta o estado do Espírito Santo. E os diretores da Renova foram reconvocados para o dia 13, né? A CPI vai continuar insistindo nessa convocação? Sim, convocamos eles e convocamos agora também os presidentes das empresas, tanto da Vale, da BHP, da Samarco, para eles estarem vindo prestar o seu esclarecimento, o seu depoimento para a gente aqui na CPI. Para o delegado Danilo Baiense, o número de armas não registradas pode diminuir bastante no país. Ele fez indicação com sugestões sobre o assunto, que foi encaminhada ao ministro da Justiça e também aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em 1997 foi editado o Estatuto do Desarmamento e naquela legislação, naquela ocasião, houve uma anistia para quem não tivesse as armas registradas. Tem muita gente que tem arma de família, a arma do avô, a arma do bisavô, que estão guardadas nas residências, e essas armas as pessoas tiveram a oportunidade de registrar em 1997. 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. Apenas aproximadamente 4 mil pessoas registraram as suas armas naquela ocasião. E em 2003 passou a competência para a Polícia Federal. Foi dado novamente a anistia de 90
prorrogável por mais 90 dias. Então as pessoas que tinham as armas registradas na Polícia Civil teriam que registrar na Polícia Federal. Só que muita gente não o fez, primeiro, por falta de informação. As pessoas achavam que tinham que transportar essas armas até a Polícia Federal para fazer o registro. Não era assim. Era feito pelo sistema, você lançaria no sistema, entrava no site da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, e você faria o recadastramento dessas armas e faria o registro. Então milhares de armas estão aí, Brasil afora, sem registro, onde seria muito importante que o Estado tivesse controle dessas armas. Então nós fizemos essa indicação para que o governo dê uma anistia, o governo federal dê uma anistia, e as pessoas certamente vão registrar milhares e milhares de armas que estão soltas aí no Brasil afora, e o Estado, obviamente, terá o controle de todas essas armas. Nos trechos das rodovias federais sob concessão, Corpo de Bombeiros, polícias e ambulâncias são isentos do pagamento de tarifa de pedágio, mas precisam entrar na fila para fazer a travessia. Indicação feita ao governo do estado pelo deputado Coronel Alexandre Quintino pede para agilizar esse processo junto às concessionárias que operam no estado. Aqueles veículos de emergência, urgência e emergência, que são viaturas da Polícia Militar, caracterizadas ou não caracterizadas, viaturas do Bombeiro Militar, ambulâncias, são viaturas da Secretaria de Justiça na condução de presos. Muito embora elas não paguem nenhum valor na passagem dessas praças de pedágios, que são na Eco 101 e na Rodossol, mas elas não têm direito a passar na via expressa. Então, o que acontece? Quando elas vão atravessarem nesses locais onde todos os carros irão passar, geralmente se formam filas, e essas filas certamente elas irão atrapalhar o socorro de urgência para aquelas pessoas que estão em ambulância, as perseguições ou os acompanhamentos que uma viatura policial está fazendo, o transporte de presos que vão ficar ali parado naquela fila. Então, a nossa indicação é que seja instalado nessas viaturas de transportes de emergências, nesses carros de transporte de emergência, aqueles tags que dão direito à passagem àquela via expressa, para que não ocorra a necessidade desses veículos, dessas viaturas, passarem pelos locais normais, onde os outros veículos estão passando, para que haja uma maior rapidez e uma melhor prestação de serviço à comunidade. Condutores de ambulância recebem homenagem da Assembleia em sessão solene. Condutores de ambulância que atuam no Espírito Santo foram homenageados pelo Parlamento Estadual em comemoração ao 10 de outubro, Dia Nacional do Motorista de Ambulância. Esse condutor aposentado, que trabalhou 35 anos nos hospitais São Lucas e Antônio Bezerra de Farias, foi um dos homenageados. Muita correria e sempre ajudando o povo, sempre socorrendo as pessoas e trazendo até a vida até o médico para terminar de salvar a vida das pessoas, né? Condutores que atuam principalmente nas prefeituras capixabas tiveram o seu trabalho reconhecido. É um trabalho que eu gosto porque por causa de carregar as pessoas, né, as pessoas que necessitam, caso de saúde, e é a luta do dia a dia. E as pessoas gostam de viajar comigo, porque eu trato os pacientes, cada paciente eu trato como se fosse minha esposa, minha mãe, meu pai, minha filha, meu neto. Então é um respeito que eu tenho pelos pacientes e muito carinho, né? A sessão solene foi uma homenagem do deputado Renzo Vasconcelos. Não só são motoristas, como são socorristas. E às vezes socorristas que são esquecidos, porque a gente tem um mau hábito de sempre lembrar dos médicos, da equipe técnica do hospital que vai lá e que salva também as vidas, mas esquece quem faz o trabalho quietinho, o trabalho de formiguinha, que vai e transporta com os riscos, que sai do seu lar, que deixa a família, obviamente, para salvar vidas. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra no nosso site e também nas nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.